Olá, bem-vindos ao nosso primeiro vídeo sobre o estudo das Escrituras. Eu vou ser breve e já vou avisando que aqui você não vai encontrar nada muito chique e rebuscado. O único objetivo deste canal é compartilhar conhecimento das Escrituras. E quando eu digo conhecimento das Escrituras, não é o meu conhecimento, não é o que eu, Solange Lima, a propósito, me apresentando aqui para você, conheço sobre as Escrituras, mas é aquilo que o Espírito Santo de Deus me permitir entender daquilo que vamos ler no cronograma da leitura bíblica em um ano, e aí eu vou humildemente compartilhar com você. E claro que os comentários estão abertos para você que quiser acrescentar algum conhecimento maior, alguém que leu, que ouviu e disse, não, mas olha, eu li aqui, achei mais isso aqui interessante que me saltou aos olhos. É bem-vindo, é muito bem-vindo o compartilhar, porque nós queremos exatamente conhecer, nos aprofundar no conhecimento de Deus. Nós estamos lendo 3 livros, a ideia é ler a Bíblia toda em um ano. Estamos agora no livro de 2 Reis, isso porque eu já vinha antes compartilhando em outras plataformas, desde Gênesis. E aí, como chegamos num momento da história em que é bem complexo no sentido de muitas coisas a serem estudadas, a plataforma ficou com um tempo muito curto. E aqui é o lugar onde podemos falar mais, você pode pausar, ver depois, ver com calma, enfim. É só para você entender o porquê estamos aqui no YouTube. Estamos lendo agora o livro de 2 Reis, de Atos e de Salmos. E eu vou falar assim, lendo, folheando Bíblia, usando anotações, para que você entenda que nada aqui vai ser cheio de vinhetas, fundos, coisas maravilhosas. A minha ideia aqui é compartilhar, ganhar tempo que não estamos tendo, não é mesmo? Então, vamos ao que interessa. Esse primeiro vídeo, estou fazendo toda essa introdução só para você se contextualizar. Nós estamos agora na leitura de hoje, no cronograma, seria para começar já com o 2 Reis, capítulo 10. Mas eu preciso contextualizar uns capítulos anteriores, a partir do 8, não vou me delongar muito, só para fazer uma contextualização mesmo, assim, abrangente, e então entrar no entendimento de hoje, da leitura de hoje, que é o capítulo 10 de 2 Reis. Então vamos lá. Lá pelo capítulo 8, primeiro eu preciso entender qual o motivo da gente estar estudando mais profundamente o livro de Reis. Vamos do começo assim, né? Entender que a Bíblia, toda ela é sobre Jesus. Então, pega aí já essa chave. Toda a Bíblia é sobre Jesus. É sobre esse plano perfeito de salvação. Para entender esse plano perfeito de salvação, a gente precisa entender desde o começo, por isso viemos lendo desde lá de Gênesis, certo? Mas aqui no livro de Reis tem algumas coisas muito importantes para a gente ir pegando, porque a partir daí a gente vai tendo muito entendimento do que virá ainda, o que vamos ler mais à frente, até chegar lá no momento da crucificação de Cristo. Porque nada, absolutamente nada, pega bem isso, absolutamente nada do que aconteceu foi por um acaso. Tudo foi planejado e tudo que vivemos hoje, que ainda viveremos, já está planejado. Então, lendo a história, nós vamos entendendo, então isso foi por causa daquilo. E no livro de Reis, tem muitas trocas de reis, muitos nomes, inclusive bem parecidos. E se a gente só passar por cima, tem a ver, por exemplo, com a genealogia. E já vou pedindo perdão aqui pelo barulho de fundo, porque, né? Os vizinhos, se você for esperar a hora que o vizinho resolver parar de fazer obra, a gente nunca vai concluir. Então, estou gravando na hora que dá, absorva aí, tá? Abstenha, né? O barulho de fundo, foca na mensagem. Voltando aqui, sabe quando você lê genealogias e fala, não, vou passar batida aqui porque não faz sentido? Faz muito sentido. Dentro das genealogias, a gente entende muita coisa. E o livro de Reis é importante, tão importante que, deixa eu só ajustar aqui. O livro de Reis, você vai ver muitas vezes dizendo assim, as ações do rei fulaninho vai ser maior detalhada em crônicas, porque depois de Reis, de 2 Reis, a gente entra no livro de crônicas, que nada mais é que as ações, as histórias mais profundamente sobre cada um desses reis, certo?
Então vamos voltando aqui. A gente parou numa história onde está havendo trocas de reis, mais precisamente em Israel, sempre vai trocando de reis, enquanto em Judá demora mais, o rei fica um tempo maior, tem menos troca de reis, certo? E aí a gente chegou no momento em que o rei, deixa eu voltar aqui nas minhas anotações, né? No capítulo 8 de Reis, o profeta Eliseu, que está ali no contexto, no cenário, aparece o profeta Eliseu, e dentro dessa narrativa vai ter cumprimento de promessas feitas pelo profeta Elias, que antecedeu Eliseu. Eliseu é o sucessor de Elias, que foi, vamos dizer, treinado por Elias, acompanhou Elias, e agora é Eliseu, que é o profeta estabelecido ali. Então, era de costume da época as pessoas irem até o profeta para buscar orientação, direção, e Deus usava o profeta e muito. E Eliseu foi um profeta que teve um longo histórico de coisas grandiosas que Deus fez através da vida dele, falou através dele. Então, no capítulo 8, Eliseu está em Damasco. Isso porque antes quiseram correr atrás dele, matá-lo, que queriam que Eliseu fosse morto, e Deus o guardou, o protegeu. Agora ele está ali em Damasco. Ben-Hadad, esse é o nome, Ben-Hadad, era o rei da Síria. E a Síria e Israel viviam já um bom tempo sempre em confronto. Às vezes parava, daqui a pouco voltava e ficava nessa. Dependendo do rei que estava em Israel, tinha menos perseguição, menos confronto, e assim se dava a história. Ben-Hadad está para morrer, está com uma doença. E aí ele manda consultar o profeta Eliseu. Ele manda uma pessoa chamada Azael, com H, para falar com Eliseu e perguntar: vou morrer, essa doença é para a morte? E aí no versículo 10, isso do capítulo 8, Eliseu está orientando então esse homem. Ele diz assim: vai e diz, tu sararás, porém o Senhor me mostrou que ele morrerá. Qual é o rolê aqui que está acontecendo? Eliseu diz para Azael que é para ele falar para o rei Ben-Hadad, o rei da Síria, que ele vai ficar bem. Porém, Deus o está mostrando a Eliseu que o rei vai morrer. Mas ele não vai morrer por causa da doença. Ele vai ser assassinado. Vão matá-lo. E quem é que vai fazer isso? A pessoa que está diante de Eliseu, Azael. Então ele diz assim: eu sei que você... Ele começa a chorar, o texto diz que Eliseu começa a chorar na frente de Azael. E Azael pergunta por que ele está chorando. Então ele diz: eu sei que você vai fazer muito mal ao povo de Israel. Você vai ser o rei da Síria. Você vai mandar matar pessoas. Você vai rasgar o ventre de mulheres e tirar das mulheres grávidas. Você vai despedaçar crianças. Era uma desgraça que Eliseu estava vendo que Azael faria, enquanto rei da Síria. E aí Azael fala: mas como assim? Eu no passo de um cachorro, eles usavam muito isso. Eu sou como um cachorro sarmento, um cachorro qualquer, uma pessoa sem importância alguma, sem significado algum, sem poder algum, né? Era essa a questão. Mas fato é que, saindo dali, Azael chega diante do rei e diz que sim, ele não vai morrer, mas em seguida ele pega um cobertor, enche de água e mata o rei como sufocado. E aí ele passa a de fato ser o rei da Síria. Então, feito esse contexto, a gente começa agora a entrar nas histórias dos reis, e há aqui uma observação a fazer, você que de repente caiu aqui de paraquedas. Havia um rei, Acabe, que foi muito mal em Israel e muito mal perante o Senhor. Ele pecou contra Deus, adorando outros deuses, levantando altares para outros deuses, e houve uma profecia acerca dele lá no tempo de Elias, de que toda a descendência de Acabe morreria, e o corpo deles estaria jogado onde os cachorros os matariam, os lamberiam, as feras do campo. Então era uma profecia de mortes violentas e que o corpo não seria enterrado. Isso porque era uma abominação, era algo muito humilhante um corpo não ser devidamente enterrado, sepultado, com todo o cortejo. Então a profecia contra Acabe, toda a descendência dele, é que eles seriam jogados no campo, as feras do campo comeriam. Guarda essa informação. Aí a gente parte agora para... Os nomes são bem parecidos. Jorão era filho de Acabe e ele estava governando em Israel, certo? Jorão. E aí Jeorão, veja como os nomes são semelhantes. Jeorão
era filho de Josafá, rei de Judá. E ele casou com a filha de Acabe, então eles acabaram tendo ali um parentesco. E Jeorão, que estava reinando em Judá, ele também não foi um rei que agradou o Senhor, ele seguiu ali os exemplos do seu parente Acabe, né? No caso, o seu sogro Acabe. Mas Deus tinha uma promessa sobre a vida de Davi. Quem acompanhou já a leitura anterior, Deus fez uma promessa diretamente para Davi, dizendo que sempre haveria alguém do trono, alguém da herança de Davi, alguém da família de Davi sentado no trono. O trono de Davi seria perpetuado. E isso acaba lá em Jesus, né? Jesus vem da herança de Davi, sendo assim o trono de Davi foi realmente de fato perpetuado como Deus havia prometido. Então Deus não destruiu a cidade de Judá, mesmo diante dos pecados cometidos pelo parente ali de Acabe, que era da herança de Davi, por conta dessa promessa. Mas acaba que os edonitas se revoltam e levantam-se contra o rei de Judá, e Acasias, que era o filho de Jeorão, acaba reinando do lugar do seu pai, que veio a falecer, e aí ele faz como que uma aliança, eles se apoiam, não? Jorão, filho de Acabe, e agora Acasias, acabam se apoiando um ao outro, pedindo apoio um do outro, e acaba que eles vão enfrentar o rei da Síria. Eles agora se juntam para enfrentar Azael. Lembra do Azael, aquele que foi falar com Eliseu? E Eliseu disse que ele seria rei da Síria e queria fazer muito mal a Israel. Eis que agora estamos no exato momento em que Jorão e Acasias, ou seja, o rei de Israel e o rei de Judá, se juntam para enfrentar esse Azael. E aí há ali todo um contexto de brigas. Azael fere o rei de Israel, o Jorão. O rei Jorão se recolhe para tratar dos seus ferimentos. Acasias vai ajudá-lo, vai cuidar dele, vai ficar do lado dele. E aí surge no cenário uma pessoa chamada Jeú. Eu estou olhando aqui, lendo para ir transmitindo aqui para você. Jeú, ele vai conquistar Israel. E Jeú, ele é levantado pelo profeta Eliseu. O profeta Eliseu manda que um dos seus seguidores que acompanham Eliseu vá até Jeú e o unja rei de Israel. Até o momento em Israel está sentado ali Jorão, o filho de Acabe, que vem da descendência ali pecadora. E ele diz que é para ungir Jeú de uma forma ali discreta, meio que escondido. E há várias promessas sobre ele, dizendo que ele, Jeú, será a pessoa que vai exterminar a família de Acabe, conforme profecia de Elias anos antes. E assim, resumindo, acontece, ele vai realmente acabar com toda a família de Acabe. Mais de 70 descendentes, depois ele encontra mais outros 40 e assim ele extermina a família de Acabe. E dentro de tudo isso, ele vai também exterminar Jezabel. Quem é Jezabel? Foi a mulher que perseguiu o profeta Elias. Era a mulher, através dela, que Acabe fez um monte de coisa errada. Ela influenciou tremendamente Acabe, seu marido. Mas ela era filha de um rei, o rei dos Edomitas. E por ser filha de rei, ela deveria ser enterrada com toda a pompa e circunstância. E aí Jeú disse que era para enterrá-la depois que ela morreu, e ela não morreu naturalmente, foi através das mãos dele que alguns homens a jogaram de um lugar alto e ela morreu. Era para ela ser enterrada, mas por causa da profecia que diz que toda a família, toda a parentela de Acabe seria jogada para que as feras, os destroçassem. Quando foram buscar o corpo de Jezabel para enterrar, só encontraram partes do corpo, o crânio dela, porque as feras haviam comido, e aí se concretizou a profecia de Elias, mas no tempo de Eliseu. E aí segue-se que Jeú assume o trono e Azael, o rei da Síria, está ali dominando, e aí a gente chega num ponto em que surge na história uma outra mulher, Atalia, a mãe de Acasias. Acasias, que é o rei de Judá, lembra? O rei de Judá. E aí o que acontece? Essa mãe,
quer vingar a morte do filho, porque Acasias, depois que o rei de Israel é morto, Acasias também é morto, há ali uma perseguição, e quem está dominando tudo isso? Jeú. E aí tanto Acasias quanto o rei de Israel morrem, e a Atalia, mãe de Acasias, que era o rei de Judá, manda matar toda a descendência real. Mas o que quer dizer matar toda a descendência real nesse contexto? O trono de Davi ficaria sem um descendente, e aí a palavra de Deus não se cumpriria. Portanto, acontece que surge na cena uma outra pessoa, uma outra mulher, e ela era filha de Jeorão, irmã de Acasias. Ela pegou Joás, o filho de Acasias, e escondeu. Ele era ainda uma criança. Ela o escondeu por 6 anos. E ele foi crescendo ali sem que soubesse, sem que a mãe, a Atalia, né, soubesse que ele era descendente do rei Davi. E acontece que Atalia ficou governando, ficou reinando durante todo esse tempo. Até que esse menino, então, Joaida, que era um sacerdote, chamou os guardas oficiais, centuriões, e disse: vamos dar a coroa a esse descendente. Só que esse menino tinha apenas 8 anos de idade. Eles fizeram todo o ritual, colocaram o menino como rei. Quando a Atalia soube, ouviu o movimento, foi até lá e mataram a Atalia. E Joiada, agora, que é o sacerdote, orienta esse menino, porque ele tinha só 8 anos, e ele está há 20 anos já reinando. Passa-se o tempo, ele está há 20 anos reinando. Ele deu uma ordem de que fossem recolhidas pratas, tesouros, toda a prataria. Eles usaram as armas de guerra de Davi para que esse menino usasse essas armas e ele conduzisse o reino. Ele dá uma ordem para que usem todos os tesouros recolhidos para erguer o templo, não erguer o templo, mas arrumar o templo, né, que tinha muitas avarias feitas no templo, e ele manda que use essa prata. Passados 20 anos, ele vê que o tempo está passando, 20 anos depois, e nada aconteceu. Então ele questiona o que está sendo feito, por que esse dinheiro não está sendo usado para arrumar o templo. Então Joiada resolve arrumar uma forma de que toda a prata fosse recolhida, separada e entregue nas mãos dos trabalhadores que iriam arrumar, consertar o templo. Porque, pelo que parece aqui, não é que estavam retendo o dinheiro, mas não estava sendo conduzido para este fim. Então agora é dada a ordem e eles passam a entregar para os trabalhadores, que então vão arrumar o templo, e a parte da prata que era designada aos sacerdotes, que era oferta pelos pecados, pela culpa, essas são entregues ao sacerdote. Então mostrando que o menino, ainda menino, apesar de já estar agora 20 anos no trono, teve esse discernimento, e ele, assim como Davi e como os reis que andaram em retidão, andou em retidão, fez o que era reto perante o Senhor, inclusive tendo esse cuidado com o templo. Isso é só o livro de Reis. E paramos por aqui, amanhã a gente dá sequência. Mas eu fiz hoje, nesse primeiro vídeo, toda essa abertura para que você se contextualize. A partir de amanhã a gente vai ser mais rápido. Era mais para entender o cenário. Paramos então aqui, neste momento em que agora no trono está esse menino, que vem da herança de Davi, e ele está sentado no trono, e Jeú é o rei de Israel, certo? Agora, em Atos, tem um acontecimento muito, muito, muito lindo, e também para contextualizar, na leitura de Atos, a gente deveria estar entrando já no capítulo 7, mas eu quero só retomar um pouquinho antes, lá do capítulo 5, só alguns pontos, para que também tenha essa contextualização. A gente vem de uma história onde Pedro, o apóstolo Pedro, está pregando o evangelho, aí foi preso, e os anjos o tiraram da cadeia. Pedro e João andavam junto pregando o evangelho, e aí eles foram libertos, mas e receberam a ordem de que não deveriam mais pregar. Mas Pedro diz: não importa agradar a Deus ou aos homens, vou fazer o que Deus quer, e continuou pregando. Então os líderes resolveram que deviam matá-lo, deviam pará-lo de alguma forma, e aí surge no cenário um homem chamado Gamaliel. Gamaliel é um homem que ensinou Paulo, o apóstolo Paulo, enquanto ele ainda era Saulo. Era um estudioso da lei, era um homem reconhecido, era alguém que tinha poder, que tinha prestígio ali, ouviam a esse homem porque ele era de fato um estudioso da lei. E aí ele deu a seguinte saída, muito brilhante inclusive. Ele disse para aqueles homens que queriam matar os discípulos: olha,
vamos fazer o seguinte, vamos deixar eles aí falando e ver no que dá. Porque antes deles vieram outros homens que pregaram aí umas leis e dizendo que tudo ia mudar, que era um tipo de salvação. E as pessoas que o seguiram, eles arrebataram um monte de gente até que eles morreram e essas pessoas sumiram do cenário. Quer dizer, não vingou a mensagem que eles trouxeram, não vingou. Então vamos deixar esses homens aí falando e vamos ver no que dá. Se não for da parte de Deus, assim como os outros, vai morrer e tudo vai acabar. Que a história a mensagem que eles estão trazendo não vai dar em nada. Mas se eles forem da parte de Deus e a gente estiver os perseguindo, vai dar ruim para nós. Então deixa eles aí. Os caras falaram, beleza, seguiram esse conselho, claro que isso foi obra de Deus, mas dispensaram os apóstolos, porém chicotearam antes eles. E é maravilhoso porque diz que eles se alegraram, saíram dali, diz, ó, eles retiraram-se de diante do sinédrio, alegres por terem sido julgados dignos de sofrer afronta por causa do nome de Jesus, porque Jesus tinha dito isso para eles, né? Que vocês vão ser perseguidos, vão ser afrontados em meu nome. Então, para eles aquilo era um sinal de que a gente está no caminho certo, estamos realmente pregando o evangelho e fazendo aquilo que o nosso mestre nos ensinou, por isso eles estavam alegres. E aí eles começaram a investir nisso, em ensinar a palavra, até que chegou no momento em que sentaram e falaram, olha, está acontecendo aqui um problema, as viúvas não estão sendo acolhidas, assistidas, precisamos de pessoas para que assistam as viúvas. E aí esses homens que estavam pregando o evangelho falaram, olha, nós não podemos nos dedicar a isso, a gente tem que se dedicar à palavra. Então, reúnam-se vocês e escolham homens, e aí o texto diz que eles têm uma característica, é escolher dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito de Santo e de sabedoria, e que eles deem conta desse serviço. Então, eles se reuniram, tinham que ter essa característica e escolheram, entre outros homens, Estevão. E por que estamos destacando Estevão? Porque Estevão é o personagem principal da leitura de hoje. A gente fez essa introdução para chegar aí Estevão. Então, de novo, foi escolhido homens para que se dedicassem ao trabalho de diaconia. É o termo que nós conhecemos hoje, os diáconos, né? Eles escolheram alguns homens, 7 homens. E tinha que necessariamente ter boa reputação, ser cheio do Espírito Santo e de sabedoria e ser encarregado desse serviço. Entre eles estava Estevão. E Estevão é um homem que vai fazer um dos maiores discursos da Bíblia. Acontece que Estevão começou a ser perseguido, ele é o primeiro mártir da história. Ele começou a ser caluniado, julgado, inventaram mentiras dizendo que ele estava ali falando mal contra a lei de Moisés e ensinando um ensinamento errado, e era mentira. Então, Estevão começa a falar sobre o reino de Deus, sobre Jesus, sobre toda a história. E aí o texto diz que viram o rosto dele como um rosto de anjo. Estevão, lembrando que ele era um homem cheio do Espírito Santo e de sabedoria, por isso ele foi escolhido. E é brilhante porque Estevão começa a contar toda a história, desde que Deus escolheu Abraão. Então, o que ele está fazendo ali? Falando para aquelas pessoas que desconheciam, que mandaram matar Jesus e não aceitavam que Jesus era o Salvador, ele vem trazendo à memória daquelas pessoas toda a história. Olha, lá em tal tempo, Deus fez isso, falou para Abraão isso, isso e isso. Deus afirmou que sairia uma descendência de Abraão, que esse povo seria escravizado por 400 anos. E ele vem mostrando tudo o que Deus disse antes e que se cumpriu, porque agora eles estão no momento onde tudo aquilo tinha sido cumprido. Desde que Deus falou que faria com Abraão, que o povo seria escravizado, então ele conta a história de José, ele fala toda de memória. Ele conta toda a história, mostrando para aquele povo tudo o que Deus disse se cumpriu. E agora vocês estão diante de uma situação onde foi enviado esse filho da promessa, esse Salvador, o Messias, que vocês mataram, porque a queixa daquele povo era: vocês, apóstolos, aí estão nos culpando de um sangue, que nós matamos o Salvador e isso não aconteceu. Eles queriam se eximir dessa culpa, né, de que nós matamos o Filho de Deus, porque eles não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus. Então Estevão está ali lembrando esses homens toda a história e mostrando que tudo se cumpriu, incluindo o Salvador. E aí a leitura de hoje termina nele falando que ele passa pela história de Moisés, passa pela história de José, até chegar em Moisés, falando tudo que Moisés fez, como Moisés cresceu lá no Egito. Ele está
trazendo ali a informação de que olha como a história foi se conduzindo, tudo foi acontecendo, o povo realmente foi escravizado até ser liberto, tudo. E ele encerra a leitura de hoje, termina nele falando da fuga de Moisés, quando Moisés matou um egípcio, e Moisés foi criado no Egito pela filha de Faraó, e ele diz que ele matou um egípcio para defender um dos seus israelitas, né? E amanhã, na leitura de amanhã, Estevão continua. É um discurso longuíssimo, é um dos maiores discursos da Bíblia, e Estevão falou tudo isso de cabeça, porque ele conhecia a verdade, conhecia a palavra. E ele é um mártir porque ele virá a ser apedrejado até a morte. Nós vamos ver isso amanhã. Então ficamos por aqui. Esse é o primeiro vídeo, por isso está mais longo, porque tinha que contextualizar tudo para você que está chegando agora, e a partir daí a gente vai seguir só falando a leitura do dia. Então era necessário fazer toda essa contextualização. Mais uma vez, desculpa pelo barulho de fundo, obrigada por você que ficou até aqui. Se você achar importante, interessante, para quem quer conhecer as escrituras, compartilhe esse vídeo, dá aquele like, comente, porque é isso que faz que cheguem pessoas. Não é sobre ter likes, ter seguidores, mas é sobre que esta mensagem chegue em mais pessoas. E é dessa forma que chega, você compartilhando, você dando like, você comentando. Isso faz com que o vídeo vá chegando em pessoas, vá ficando, aparecendo nas pesquisas, e aí mais pessoas são alcançadas pelo Evangelho. De repente você que quer anunciar a palavra de Deus e fala, tenho timidez, não consigo, não entendo. Essa é uma forma. Compartilhe. Fala, olha que interessante, você quer saber mais, entender mais sobre a história da Bíblia? Vê esse vídeo aqui. É um vídeo longo, mas dá para a pessoa ir pausando e vendo, e assim a gente alcança pessoas. Unidos, vamos proclamar a verdade de Deus. Deus te abençoe, Deus abençoe o seu viver, e até amanhã. Todos os dias, até o fim do ano, teremos aqui o estudo das Escrituras. Todos os dias. Até amanhã, se Deus disser que sim.